Eu diria que todas as relações sociais, religiosas e profissionais, elas devem estar de acordo com o meio ambiente e com a lei do amor, porque a lei do amor é a única que consegue combater o egoísmo. E para praticar essa lei do amor, tal como Deus entende, o seu Deus evangélico, um Deus cristão, o Criador kardecista, tal como esse Deus entende e os orixás consentem, a gente precisa praticar através do amor a toda a criação, indistintamente. Seja ela a natureza, seja ela um animal, seja ela um irmão de fé, seja ela qual for a diferença entre a gente. Não deve existir barreiras. A religião deve unir forças em prol de um bem comum. O bem comum não é guardar a terra, o bem comum não é garantir a vida, porque a gente vai brigar e não se unir. Então, eu acredito que só essa lei do amor é capaz de superar todas essas barreiras, baixar a guarda do egoísmo, baixar a guarda da superioridade e conseguir unir as forças em prol da nossa existência. E aí, eu tenho certeza que é uma tarefa difícil, árdua, a ser realizada, mas ela vai se concretizar, porque existem ambientes como esses, existem pessoas dispostas a ouvir e pessoas dispostas a falar. Então, seria essa a minha mensagem. A lei do amor, ela ultrapassa barreiras, é uma tarefa difícil, mas vai ser realizada. Rainha Zero Defeitos nunca errou. Quando a gente olha pro amor, a gente para de ter uma postura egoísta e a gente passa a ter cuidado com o outro. A gente passa a ter cuidado com a forma que a gente vai se relacionar com o outro, com a forma que a gente vai pensar sobre o outro. E aí, continuando nossas perguntas incômodas, Clarinha! O Papa, ele é, super progressista e tá trazendo pautas super, pá! Vou chocar a sociedade em nome do amor. E uma dessas pautas que ele traz é esse acolhimento para a comunidade LGBTQIA+, o envolvimento com a crise climática. Como que a Igreja Católica está acolhendo essas pautas do Papa? Se tem gente que fala, isso aí, Papa, tamo junto, bora reconstruir o mundo. Ou se tem gente que fala, quem é você? Conta pra gente como que é essa receptividade ou esse distanciamento da comunidade católica em relação a essas pautas, essas demandas que o Papa está trazendo. É importante a gente pensar que ele enfia o dedo na ferida de todo mundo. Seja aquela pessoa que cuida um pouco do meio ambiente, seja aquela pessoa que não cuida nem um pouco do meio ambiente. Ele está ali, em cima. Então, ele compreende que a crise climática é uma crise com raízes muito profundas. É uma crise humanitária que se desdobra através da dominação, da desigualdade socioeconômica, da migração, do consumismo, da poluição, do desperdício, da concentração de poder. Se a gente for parar para pensar, esses pontos retroalimentam o sistema dominante, e é o sistema que a gente, querendo ou não, está inserido e muitas vezes concorda sem nem perceber. Por isso que eu acredito que o Papa, ele bota o dedo na ferida, querendo ou não. E aí, é um Papa latino-americano, minha gente. Vocês têm noção do que é isso? Ele saiu daqui, da América Latina. Então, ele aproveita o espaço de fala que foi confiado a ele, e saiu da América Latina e levou para o Vaticano a dor e o sofrimento de séculos de exploração de todo o sul global, dos pobres, dos oprimidos, do marginalizado, e ele sempre coloca isso em pauta, ressignificando o mundo todo e interpretando tudo o que está acontecendo no mundo à luz do Evangelho e à luz do que Jesus faria em frente a tudo isso. Então eu considero que a rejeição que o Papa argentino enfrenta, desde quando ele assumiu o Vaticano, sempre foi uma coisa muito explícita para toda a área ultraconservadora da igreja e da própria política mundial, porque esses ultraconservadores, eles não aceitam esse diálogo interreligioso que a gente está tendo agora, por exemplo. Então, existe sim uma movimentação política anti-papa, e isso acontece tanto dentro da igreja católica quanto fora, porque eles veem a figura do Papa como uma ameaça a toda a ascensão ideológica e política desses projetos ultraconservadores. Então, quem compõe essa frente política anti-papa, né? Os nacionalistas, muitos políticos, os ultraliberais, fundamentalistas, ritualistas, moralistas, e enfim, a lista é muito grande de quem se coloca contra ele, porque as ideias do pontífice latino-americano justamente é quebrar essa bolha econômica, política e social que retroalimenta a crise socioambiental. Mas tudo já era esperado, porque a história nos conta que o próprio Jesus foi rejeitado
pelos detentores do poder da época, né? E é a mesma coisa que está acontecendo com ele agora. Mas também tem o grupo dos católicos que concordam com os posicionamentos e desenvolve os conhecimentos e falas que o Papa partilha à maneira de cada um, seja de uma forma mais ativa ou não. Mas uma coisa que eu acho interessante considerar é que, às vezes, mesmo sem saber, os católicos que estão dentro desse grupo, que concorda com o posicionamento do Papa, entende que uma fé desvinculada dos grandes temas e conflitos que envolvem a humanidade e a causa comum é uma fé que precisa ser mais vivida. Então, eu acho que, mesmo sendo ativo, as coisas que o Papa fala ou não, se a pessoa tem a consciência de que o que ele está falando é algo interessante, é algo importante, é uma pessoa que entende que tem que vincular a fé, sim, com as questões da atualidade, com o que está acontecendo agora, e sempre refletir como isso pode ser interpretado à luz do Evangelho, como isso pode ser interpretado pela figura de Jesus, né? Musa maravilhosa, meu Deus, uau. É bem importante a gente trazer essas questões políticas para a mesa, porque o que a gente está vivendo hoje no Brasil é consequência de posicionamentos políticos, é consequência de uma polarização que resultou no nosso presidente, no nosso ministro do Meio Ambiente. Gente, eu sou evangélica, amo a minha igreja, sou apaixonada por Jesus, mas eu não concordo com o que o meu presidente está fazendo. Eu não concordo com as ações do ministro Ricardo Salles no meio ambiente. E muitas vezes a gente olha assim para essas autoridades políticas e fala: evangélico, sabia que a igreja evangélica não gosta do meio ambiente, não gosta da natureza. E a Sarinha, ela tá participando de uma iniciativa que chama Fé no Clima, que tem esse objetivo de juntar diferentes vertentes, diferentes religiões para trazer essas demandas no ambiente político, entendendo que tá na hora da gente ligar os pontos, que a gente não pode falar de religião e não falar de política e não falar de crise climática e não falar de negritude. Tá tudo relacionado. E trazendo essa pauta, Sarinha, eu gostaria de te ouvir. O que os pastores do Fé no Clima, o que a comunidade evangélica falam, se eles estão de acordo com essas atitudes do presidente, se eles estão de acordo com as atitudes do ministro Ricardo Salles ou não? Tema polêmico. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os evangélicos não são todos iguais. Tem uma diversidade muito grande. Tem pessoas mais progressistas, pessoas que estão um pouco ali no meio termo, vamos dizer assim, e tem os mais conservadores. Mas acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre é não ter também um preconceito, né, na hora de chegar para tentar dialogar com essas pessoas. Porque está para você uma pesquisa que, assim, eu acho que é um start para quem tem esse afastamento, assim, com o pessoal evangélico. Evangélico não fala de clima, não se importa com o clima. Talvez muitos deles tenham desconhecimento, a gente também tem que levar isso em consideração. E aí, voltando à pesquisa que eu citei, que é uma pesquisa da Purpose, que é muito interessante, que é o que os evangélicos pensam sobre o clima. Essa pesquisa mostrou que sim, os evangélicos, eles se importam com a temática do meio ambiente. Eles não só se importam com o meio ambiente, mas como eles consideram que é um dever, né, da pessoa de fé, pessoa evangélica, atuar em defesa do meio ambiente. Muitos jovens também, quando responderam essa pesquisa, também se colocaram em favor do meio ambiente. Então, acho que tá aí. Acho que a primeira coisa, os evangélicos são bastante diversos, eles se importam assim com o meio ambiente. E aí, falando do Fé no Clima, a gente tem lideranças religiosas evangélicas muito engajadas com a temática do meio ambiente. Eu posso citar, por exemplo, o pastor Ariovaldo Ramos. A pauta do clima tá lá na fala dele. E eu acho isso muito incrível. Eu até vou dar uma sugestão aqui para vocês, que o Fé no Clima fez algumas lives, né, dentro desse período de pandemia. Então a gente entrou nesse circuito da comunicação por lives e tem um material muito legal, que junta exatamente isso, que é o olhar da ciência e o olhar da religião. Dois dessas lives, uma foi com o pastor Ariovaldo, que eu gosto muito, também com o pastor Timóteo Carriquer, que faz também parte da nossa rede religiosa, também evangélica, participa de outros movimentos, também se coloca muito em defesa do clima. Então, assim, a gente tem os indicativos aí. A gente precisa dialogar mais, se comunicar mais e melhor. E eu falo como um todo. Então, é conectar, né? Falar com esse público, também, né, sabe, sem se colocar muito como, nossa, você é evangélico. Não, os evangélicos se importam com o clima. Então,
Acho que é isso. Sara, isso é muito importante. Todas essas pautas que você trouxe, a comunidade evangélica não é uma só. Existem diversas vertentes, existem diversas pautas que alguns são mais progressistas, outros são mais conservadores. Tem uma coalizão que surgiu, chama Evangélicos pelo Clima, e eu tive a honra de ser uma das porta-vozes e falar dessa relação dos evangélicos com o meio ambiente. E de acordo com essa pesquisa da Purpose, 85% dos evangélicos consideram pecado prejudicar o meio ambiente. Então a gente vê que muitas das ações do presidente ou do ministro não estão de acordo com toda a comunidade evangélica. Então se você fala que, ai meu Deus, o presidente é evangélico, então os evangélicos não gostam da natureza, reveja suas ações. E Carlos, conta um pouquinho pra gente em relação ao espiritismo, em relação ao que vocês acreditam. Porque, de acordo com a sua religião, tem toda essa questão da reencarnação e tudo mais. E, amigo, menino do céu, o jeito que a gente tá deixando o planeta, as futuras gerações vão ter que lutar bastante. E eu não quero ouvir, você que lute, que isso é só frase de lacração, mas não quero que seja impressa nesse diálogo. O que você diria, assim, pra comunidade de todo mundo, de todas as religiões, em relação a essa pauta tão importante? Como você falou, eu acho que um dos papéis principais das religiões não é passar medo, e sim esperança. Né? Que apesar de todo esse momento que nós estamos passando, como um dos pilares do espiritismo que eu falei, que é a fé no futuro. Então a gente também não pode ficar muito acomodado, dizendo, pô, nessa encarnação já fiz tudo o que eu tinha que fazer, fiz o meu máximo, ou não aprendo mais nada, já sei tudo. Não é tão preciso assim. E acho que é algo muito importante também dentro desse contexto, né, que até a Sara que vocês falaram, é que o ambiente e clima não acaba sendo aquilo que as pessoas acham. A chuva, terra, você falar sobre emprego, trabalho, educação, né, que tudo isso acaba influenciando e também faz parte da crise climática, né, de quais são os impactos da crise climática na saúde, no transporte, né, dos direitos civis, né, quando nós falamos e sabemos todos os impactos que acontecem, né, aqui no mundo, acabam sendo ampliados dentro de uma vulnerabilidade social histórica. Como foi falado anteriormente, né, de ter um estigma muito pejorativo sobre os evangélicos, mas acho que uma figura que eu gosto muito, né, e que também atua muito dentro desse contexto político é o Martin Luther King, que ele era pastor. Né? E o nome dele é Pastor Martin Luther King, né? Então, assim, e como ele usou a religião como voz, como comunicação, como instrumento para alcançar mais pessoas, levar a sua mensagem, dizendo, não é possível você que crê em Deus, você que tem uma religião, aceitar isso. Não tem como você estar passivo a isso tudo que acontece. E através da religião ele conseguiu mobilizar não só a cidade dele, o país e o mundo todo. Ele entrou para a história dessa forma. Então, eu acho que, como foi falado em relação ao Papa, essas pessoas que têm esse poder, esse alcance, eles necessariamente têm que usar, é muita responsabilidade dele. Eu acho que ele é um exemplo clássico de como uma pessoa pode usar, né, digamos assim, de um desfavorecimento histórico de uma condição ancestral, né, para levar esse conhecimento, falar sobre política, falar sobre negritude. Então, acho que dentro desse contexto, tanto o espiritismo em si e todas as outras religiões têm que levar isso, que é a esperança, que é o próximo. Eu acho que um dos discursos mais famosos do Martin Luther King, que é do dia que ele chegaria ao topo da montanha, né? Que esse dia e esse momento que todos nós sejamos iguais, tenhamos os mesmos direitos e possamos chegar nessa terra prometida. Eu queria aproveitar e fazer um gancho na fala do Carlos, já que ele falou que normalmente a gente consegue enxergar essa relação. A nossa responsabilidade é muito além do que é uma responsabilidade só de ouvir sobre religião e clima.